Amigos do Futebol Association, estamos praticamente a um ano da Copa do Mundo 2022 a ser disputada em Doha, no Catar. E também estamos agora vivenciando as finais, tanto da Eurocopa quanto da Copa América. Finais essas, lá na Europa, entre as representações de Inglaterra e Itália, e aqui na região sul-americana, aqueles de sempre. Brasil e Argentina irão decidir a Copa América. É tempo para fazermos uma comparação entre o futebol que está sendo praticado aqui na América do Sul e o futebol praticado lá na Europa. Está claro, com os jogos que temos presenciado, que o futebol europeu está caminhando a passos largos para cada vez mais se evidenciar como grande centro do futebol na atualidade. Por aqui, a Copa América, disputado com os países sul-americanos, como sempre dando Brasil e Argentina. O Uruguai deixou muito de ser aquela equipe que brigava também e chegou até a ser campeão por alguns anos em que foram disputados a Copa América. Mas atualmente, Brasil e Argentina, e correndo por fora a Colômbia, são aqueles que sempre chegam nas finais e ultimamente tem dado o Brasil, que está muito à frente dos demais países, apenas a Argentina, meio que se equilibrando com o Brasil. É de se estranhar que a maioria dos jogadores que compõem tanto a seleção brasileira quanto a seleção argentina são jogadores que atuam lá na Europa. Então vocês me perguntam, mas por que essa diferença, professor? Se lá na Europa, Inglaterra, França, Espanha, Itália, Bélgica, mesmo Portugal, e agora até a Dinamarca, vem fazendo grandes apresentações e disputando partidas de um alto nível tático e técnico. A passo que aqui no Brasil, onde está sendo disputada a Copa América, não temos visto a mesma performance das seleções. Os jogos não têm agradado tanto tática como tecnicamente. Poucas são as variações, praticamente inexistem aqui no futebol sul-americano. Então, como se explicar que lá na Europa se joga um futebol, não vou dizer diferente, mas um futebol com melhor qualidade tática e técnica do que aqui na América do Sul, quando que as seleções, principalmente Brasil, Argentina, mesmo Colômbia, Uruguai, têm em suas equipes a maioria de jogadores que jogam na Europa. Então, qual seria a diferença? Eu vou dizer para vocês qual a diferença. A diferença é a maneira como é jogado lá, na Europa. Os treinadores se preocupam muito com a parte tática, se preocupam muito com o desempenho técnico dos seus jogadores. E as estratégias de jogo, lá no futebol europeu, são mais variadas que as estratégias aqui no futebol sul-americano, que praticamente inexistem. Uma ou outra coisa, mais ou menos, se faz aqui na América do Sul e que lá na Europa eles fazem constantemente nas mudanças estratégicas, nas jogadas, tanto as ofensivas como as jogadas defensivas. Nós vamos explanar daqui a pouco por aqui aquilo que tem acontecido. E a diferença está porque, mesmo com cursos que estão sendo feitos pela Confederação Brasileira de Futebol, exigindo que treinadores, para trabalharem aqui no Brasil, têm que fazer esse curso, eu não vejo progresso nenhum. Não sei o que está sendo apresentado nesses cursos, que não tem nenhuma novidade. O que se tem de novidade no Brasil é um negócio meio absurdo, são expressões que eu estou cansado de falar aqui, inventaram que o futebol que é um plano horizontal, que a bola é jogada na vertical, quer dizer, não existe isso. Verticalizando, foi verticalizando, o time verticalizou as jogadas.
Que verticalizou, na horizontal vai verticalizar, rapaz? Então, vamos parar com essas bobeiras que existem aqui, principalmente no Brasil, com essas invenções. E quando vem aqui, treinadores estrangeiros, como o sucesso de Mr. Jorge Jesus, e também o sucesso de Abel Ferreira agora no Palmeiras, e que às vezes são contestados por uma pequena minoria que está na mídia brasileira esportiva, alguns já veteranos, e outros que são cria desses veteranos, que ficam falando que, por exemplo, um absurdo, só aqui no Brasil que se ouve isso. Ah, porque Mr. Jesus não é maior do que o Flamengo é maior do que o treinador. Claro, qualquer clube é maior que qualquer treinador, qualquer clube de futebol é maior que seus dirigentes, qualquer clube de futebol é maior que seus presidentes. Não existe um clube que seja menor, por menos investimento que tenha na parte financeira. O clube é uma entidade, é um patrimônio de uma cidade, de um estado, de um país, de uma população, de uma torcida apaixonada, que quando pode invade os campos e lotam as arquibancadas para torcer pelos seus clubes e choram ou sorriem com vitórias e vão às lágrimas com as derrotas dos seus clubes. O clube é maior que tudo, é maior que a mídia esportiva, é maior do que qualquer técnico de futebol e é maior do que qualquer jogador melhor do mundo. Então, vamos deixar de lado essa picuinha com treinadores estrangeiros, porque eles têm trazido para cá coisas boas. Quando o Jorge Jesus assumiu o Flamengo, passou a fazer com que o Flamengo jogasse ofensivamente, com diversas variações, com diversas triangulações, diversas jogadas, tanto na parte ofensiva como defensiva. E o mesmo tem acontecido ultimamente com o Palmeiras, porque mesmo em época de pandemia, com o acúmulo de jogos seguidos, eles encontram um jeito de orientar suas equipes para que possam fazer boas exibições. E está aí, sempre esses treinadores colocando, quando vêm trabalhar no Brasil, colocam as equipes brasileiras em destaque e deixam saudades. Então vamos parar com isso aí, sabe? Vamos procurar o que é bom, que é trazido lá de fora, lá da Europa, que se aproveite aqui, certo? E o que não serve, apenas descartamos e vamos aproveitar o que de bom que temos aqui, que é a qualidade técnica de nossos jogadores. A propósito, tem causado uma certa estranheza, pelo menos eu ouvi isso num desses canais especializados em esporte, falando que a Inglaterra, os jogadores com boa habilidade de drible estão apresentando melhor qualidade nos dribles. Eu quero lembrar a vocês que quando falei aqui sobre a evolução do futebol, quando foi criado o Futebol Association lá atrás, em 1864, que existiam dois tipos de jogos parecidos com o futebol, porque na época só se jogava rugby. E então o que se jogava parecido com futebol eram em campos maiores, jogadas em lançamentos, e para o jogador correr atrás da bola e tentar finalizar. E também tinha os jogos chamados jogos de dribles, que eram feitos nos espaços pequenos, especialmente dentro de ginásios. Então, esse desenvolvimento já vem lá de trás. Apenas nós brasileiros e os africanos, nós temos o dom, a ginga, o samba no pé, sabe? Aquele molejo de improvisar um drible, de criar um drible, fazer uma jogada que ninguém espera, coisa que já o europeu não tem essa facilidade. Mas, em termos de dribles, eles estão desenvolvendo e desenvolveram muito. Inglaterra vai fazer uma grande partida contra a Itália. E essas duas seleções estão crescendo muito no âmbito internacional, assim como outras seleções, a própria Espanha, que são seleções que estão fazendo uma renovação, não total, mas parcial, em suas equipes. A própria Alemanha está fazendo isso. Então vamos ter uma Copa do Mundo muito competitiva, uma Copa do Mundo que vai chamar muita atenção, porque se nós não abrirmos os olhos, mais uma vez,
o Brasil não vai conseguir conquistar o título de campeão mundial. E a diferença onde está? Volto a dizer e afirmar para vocês, o mesmo jogador brasileiro que lá na Europa ganha milhões, é badalado, está sempre jogando em grandes equipes, aqui na seleção brasileira já não fazem o mesmo serviço, não realizam as mesmas jogadas, não se empenham com a mesma dedicação que se empenham lá na Europa. Claro, aqui no Brasil eles vêm por obrigação e não pela parte financeira. Lá na Europa, onde roda muito dinheiro em euros, nas transferências de jogadores entre as grandes equipes do futebol europeu, o que pouco acontece aqui no futebol brasileiro. Então, o futebolista brasileiro, ele se aplica muito mais lá na Europa do que se aplica, e é o que eu estou vendo aqui na seleção brasileira, ou mesmo na seleção argentina, ou na seleção colombiana, ou na seleção uruguaia. Seleções que têm diversos jogadores que jogam lá fora no futebol europeu. E aqui também tenho visto muitas deficiências também no futebol europeu. Como eu vi, jogadas que são feitas de maneira errônea, porque formam uma linha aqui, ó, uma linha burra, 4 zagueiros, que invariavelmente tomam bola nas costas e o goleiro joga adiantado e acaba sofrendo gol. Tem qualidades? Sim, tem qualidades também o futebol europeu. Como vejo na Inglaterra, uma estratégia bem definida e delineada de contra-ataques, com a bola saindo desde lá do goleiro. Ele passa com a mão para um jogador de meio campo, geralmente para um volante ou um meio ofensivo, e tem aqui um jogador aberto na esquerda e outro na direita para puxar um contra-ataque bem articulado, que não é feito apenas com um chutão ou com uma bola lançada nas costas da defesa adversária. São algumas das qualidades que eu tenho visto no futebol europeu e que não tenho visto aqui no futebol brasileiro. Futebol brasileiro cujas estratégias de jogo são as mesmas, ou se marca aqui, atrás da linha do meio campo, ou se marca na intermediária defensiva, ou então se faz um bloqueio total na entrada da área para que uma equipe superior tenha dificuldade de fazer as infiltrações para chegar e finalizar dentro da área ou com condição de fazer o gol para sua equipe ou seleção. Vamos analisar cada vez mais o que está se fazendo na Europa e vamos aproveitar mais aqui no Brasil aquilo que é feito por lá. São coisas boas que lá tem. Lá também tem erros, goleiros também lá têm as suas falhas, tem coisas bizarras, que eu acho bizarro, fazer aquela barreira aqui na entrada da área com 4, 5 jogadores e um deitado atrás da barreira, um absurdo que existe no futebol brasileiro e essa praga também está acontecendo no futebol europeu, ao invés de se fazerem numa jogada de falta, em que o adversário põe uma barreira de 5 mais um deitado são 6 e ficam só 4 jogadores marcando, enquanto que a equipe adversária tem 10 jogadores. Se puser 2 na bola, tem mais 8 para fazer jogadas que não precisa ser batido direto a falta para o gol e pode ser feita em jogadas ensaiadas. Porque mesmo que você deixe 1 ou 2 jogadores aqui para um possível contra-ataque da equipe que sofreu a falta, você ainda vai ter 8 contra 4 e dá para articular uma bela jogada de falta, uma bela jogada ensaiada. Era o que eu tinha a dizer hoje, principalmente em tempo de decisão de seleções. Brasil e Argentina na América do Sul. Inglaterra e Itália lá na Europa. Prestemos atenção no que está acontecendo no futebol mundial, para depois não chorarmos lá no Catar o que pode acontecer em termos de resultados finais. Um grande abraço, amigos do futebol!